Na cena de abertura, um vulcão entra em erupção na ilha Ayaka, no Japão. Dois meninos, Jing e Yukito, correm desesperadamente tentando escapar. Jing promete manter Yukito seguro e diz para ele ficar junto enquanto se dirigem a uma balsa pronta para tirá-los da ilha. Eles finalmente chegam à balsa e encontram um senhor de terno que parece um professor local. O velho pergunta sobre Momoko, e Jingi explica que Momoko-san ainda está ajudando a evacuar pessoas das áreas destruídas pela erupção. O velho diz para eles subirem na balsa antes que seja tarde demais, mas Jingi está preocupado com Haruni Ai e Akane, que ainda não apareceram. O velho o tranquiliza, dizendo que o mestre Makoto Yanagi foi resgatá-los do vulcão, mas avisa que, se Yanagi não voltar a tempo, algo ruim pode ter acontecido. Yanagi, excessivamente confiante e meio sem noção, não sabe a hora de parar. Ele decide que é uma boa ideia ir em uma última aventura e segue direto para o vulcão como se não fosse nada. De repente, há uma enorme explosão, e todos na balsa surtam, imaginando o que aconteceu com Yanagi, seu mestre e pai de Yukito. Alerta de spoiler. É o fim de Yanagi. Ninguém sai vivo de uma erupção vulcânica. Yukito acaba em um orfanato e começa a viver com uma família no continente. Um dia, ele recebe uma carta de Inu Sanji, um amigo de seu falecido pai. Sanji explica que o enviou para um orfanato para que pudesse terminar o ensino médio, mas agora é hora de levá-lo de volta à Vila Ayaka para o ensino médio, exatamente como seu pai queria. Sanji promete cuidar dele e garantir que tenha uma boa vida. Yukito não faz ideia de quem seja esse cara, então joga a carta de lado e vai para a cama. Naquela noite, Yukito tem o mesmo sonho de sempre. Ele está debaixo d'água, sozinho, cercado por pequenas partículas brilhantes. Ele não é muito sociável, então está sozinho debaixo d'água em seus sonhos até que parece bom. Mas então ele começa a afundar cada vez mais fundo até chegar a uma área assustadora e nebulosa, e é quando ele acorda. Avançando para a formatura do ensino médio, todos estão animados para terminar a escola, mas Yukito, como de costume, fica na dele. Enquanto ele arruma suas coisas, uma professora sensei entra para parabenizá-lo. Ela pergunta o que vem a seguir e Yukito, sendo o solitário que é, diz que está voltando para sua cidade natal porque o amigo de seu pai o mandou. A sensei acha meio errado que o tenham deixado em um orfanato por todos esses anos e só agora apareçam para levá-lo de volta. Mas Yukito não fica para ouvir a história triste dela, ele simplesmente vai embora. A família adotiva sempre foi legal com ele, mas a vida solitária de Yukito é em grande parte culpa dele, já que nunca se deu ao trabalho de se conectar com ninguém. Quando Yukito sai, ele avista um sujeito bebendo como um completo inútil. Ele se pergunta quem diabos é esse marginal, mas não se importa muito. Sentindo-se o solitário que é, Yukito continua andando. O bêbado percebe Yukito e cambaleia até ele, dizendo que estava esperando por ele. Yukito, nada feliz com um bêbado qualquer fedendo álcool, o empurra. Mas o bêbado não recua, e de repente empurra Yukito no rio. Enquanto Yukito começa a se afogar, a sensação é estranhamente parecida com os sonhos que ele tem tido. Seus olhos começam a brilhar com uma fraca luz azul e ele está surtando sem saber o que está acontecendo. Pouco antes de afundar de vez, o bêbado louco que o empurrou de repente usa algum tipo de feitiço para tirá-lo da água. Yukito ainda está tentando descobrir quem é esse lunático quando o cara o prende em uma bolsa mágica. Acontece que o bêbado é Jing, mas como já se passaram anos, Yukito não o reconhece. Jing usa sua bolsa mágica para arrastar Yukito para um navio no meio do oceano. Yukito perde a cabeça gritando como um louco, mas Jingi diz para ele se acalmar. Jingi explica que estão indo para a ilha Ayaka, onde Jingi o está levando para casa. Ele também menciona que Sanji, o velho que enviou uma carta a Yukito, pediu para ele fazer isso. Jinji acrescenta que o pai de Yukito não era apenas um mestre, mas também como um pai para ele. Eventualmente, eles chegam à segunda ilha Ayaka, onde são pegos por Mokoto, que é o proprietário da casa de infância de Yukito, e também o prefeito da cidade de Ayakashima. Também está Sanji, o guardião de Yukito. Eles dão as boas-vindas a Yukito e, sem perder tempo, pegam a estrada em direção à primeira ilha Ayaka. No caminho, Yukito avista um peixe voador e fica curioso sobre que tipo de criatura é. Quando finalmente chegam em casa, Yukito ainda não se lembra de nada. Eles mostram uma foto de seu falecido pai, mas Yukito não tem certeza se o homem era realmente seu pai biológico. Mokoto explica que o pai de Yukito era um mestre-lei, alguém que mantinha o equilíbrio em Ayaka. Yukito, sem noção como sempre, pergunta o que significa lei. Jingi explica, dizendo que pessoas-leis são indivíduos com habilidades especiais, tipo eles. Yukito então pergunta se foi assim que Jingi conseguiu enfiá-lo na bolsa antes. Essa pergunta irrita Mokoto, mas Jingi rapidamente minimiza, dizendo que estavam apenas brincando. Yukito começa a pensar que sua própria habilidade especial pode ser a que ele vê em seus sonhos, mas Sanji o desanima, dizendo que tudo o que Yukito tem agora é força bruta, e nem mesmo o básico ele dominou ainda. Yukito pergunta sobre sua mãe, mas ninguém consegue dar-lhe respostas. Ele quer saber por que eles apareceram de repente depois de deixá-lo no orfanato por anos. Sanji explica que foi o último desejo de seu pai antes de falecer.
Yukito concorda em morar com eles e o levam para seu novo quarto. Quando ele chega lá, avista essa coisa estranha de peixe voador fora de sua janela e se pergunta o que é. Jingi entra e diz a ele que se chama Mitama. Ele diz que é inofensivo e que há muitos deles por toda a ilha. Jingi também percebe que Yukito está mantendo distância de todos e pergunta por que ele está construindo muros. Yukito explica que quando era criança, ele e outras crianças do orfanato fizeram um piquenique à beira do rio. Uma das crianças estava sendo um idiota, e Yukito ficou muito bravo. A próxima coisa que ele soube foi que o rio atacou a criança. Yukito não entendeu como aconteceu, mas estava convencido de que era culpa dele. Desde então, ele mantém as pessoas à distância para controlar suas emoções. Mas Jingi não parece interessado na história, ele já está jogando no celular ou algo assim. Isso irrita Yukito, então ele decide sair e se acalmar antes que perca a cabeça. Ele vai para a beira do rio e avista outro tipo de Mitama chamado Aramitama. Este não é tão amigável, é perigoso e bem diferente do que ele viu antes. O Aramitama mergulha no rio e se transforma em um monstro enorme e aterrorizante. Assim que está prestes a atacar Yukito, Jingi aparece do nada. Jingi lança um feitiço e chamas irrompem de sua mão. Sem hesitar, ele atinge o Aramitama com uma bola de fogo flamejante e o monstro explode. Jingi age todo arrogante e diz a Yukito que ele deveria mostrar-lhe algum respeito. Mas então o monstro se recompõe. Dessa vez, Jingi joga Yukito no estômago da criatura, esperando que ele use sua força oculta para derrubá-la. Yukito não faz ideia do que está acontecendo ou como usar seus poderes. Jingi diz que ele precisa descobrir como controlá-los. Em vez de afastar as pessoas, Jingi diz que ele deveria se abrir e deixar suas emoções aparecerem. Depois de todo aquele caos, eles conseguem voltar para casa inteiros. Na manhã seguinte, o festeiro amante de bebidas, Jingi, acorda de ressaca e encontra Yukito relaxando perto da água ao amanhecer. Yukito está tentando descobrir como expressar seus sentimentos, exatamente como Jingi o instruiu. Yukito não tem certeza se os métodos de treinamento bobos de Jingi realmente o ajudarão a controlar seus poderes. Jingi, cheio de confiança, diz que ele vai pegar o jeito se apenas se concentrar mais e acessar sua energia lei. Yukito pergunta, energia lei, o que é isso? Então Jingi explica para ele. A energia lei é uma força super importante que flui profundamente na Terra, especialmente sob a ilha Ayaka, onde ela surge em grandes ondas. Mas Jingi aponta que o poder de Yukito está por todo lado, totalmente fora de controle. Ele explica que sincronizar com uma grande fonte de energia ajudará a estabilizar as habilidades de Yukito. Jingi então diz a Yukito para tentar lançar o feitiço que ele o ensinou para ver como ele está se saindo. Yukito cruza os braços, imitando o movimento característico de Jingi, e tenta. Ele diz, calma como a água que beneficia todas as coisas. Mas sim, é um fracasso. Tudo o que ele consegue fazer é uma pequena bolha de água. Jingi, sentindo a necessidade de exibir suas habilidades, intervém para mostrar como se faz. Ele diz a Yukito para observar atentamente, então lança o mesmo feitiço dizendo, calma, é água, que beneficia todas as coisas, fluindo para lugares que as pessoas evitam. Desta vez, a água se transforma em uma forma humana que Jingi pode controlar com facilidade. Yukito, porém, não está impressionado, ele não se importa com truques de mágica sofisticados, ele só quer descobrir como controlar seus poderes. Depois de um tempo, Yukito decide fazer uma pausa no treinamento. Enquanto isso, Jingi cambaleia de volta para casa, bêbado como sempre e fedendo a álcool. Ele começa a falar bobagens, graças a toda a bebida. Ele diz a Yukito que tentou colocar suas bebidas na conta, mas os caras do bar não aceitaram e exigiram que ele pagasse. Agora Jingi está endividado e precisa de dinheiro rápido. Ele pede a Yukito para trabalhar para ele para ajudar a pagar a dívida. Yukito pergunta, o quê? Isso é ridículo, especialmente porque ele nem sabe que tipo de trabalho poderia fazer para ganhar dinheiro. Jingi, ainda sem fazer muito sentido, sugere que, como Yukito também é um mestre lei, ele poderia conseguir um trabalho acalmando os espíritos Mitama. Enquanto a história começa, esses dois bobalhões, Yaku e Chitaro, estão vasculhando a caixa de pedidos de trabalho. Desde o recente terremoto, houve um aumento no aparecimento de Aramitama, então eles têm sido bombardeados com pedidos de trabalho. Eles pegam um novo pedido e Yaku o agarra dizendo que vai cuidar disso. Mas Shitaro não concorda com isso, e os dois cabeças duras, que são alunos do Sensei Kurama, começam a brigar pelo cartão como crianças disputando um doce. Enquanto estão ocupados puxando-o, Jingi aparece e arranca o cartão de Yaku. Os meninos ficam super irritados e o chamam de falido, mas Jingi apenas ignora dizendo que não está fazendo isso por dinheiro, está apenas usando como treinamento para Yukito. Então Jingi apresenta Yukito aos dois idiotas, dizendo que ele é o filho do falecido e lendário mestre lei, Makoto Yanagi. Ele acrescenta que Yukito está de volta à cidade para treinar em maestria lei, e diz para eles irem logo para a terceira ilha para limpar o pátio do santuário ou algo assim. Chitaro acha que eles deveriam avisar o Sensei Kurama imediatamente que Yukito está aqui. No caminho, Yukito pergunta a Jingi, seu mestre com aparência de lenhador, sobre os dois rapazes. Jingi os chama de capangas de baixo nível do santuário Kassen, mas acha que eles fariam bons amigos, já que têm mais ou menos a mesma idade. Yukito não tem tanta certeza, dizendo que seus poderes poderiam causar algum drama se ele se aproximasse demais. Mas Jingi ignora, imaginando que como aqueles dois cabeças ocas também são mestres lei, eles provavelmente podem lidar com isso. Então Jingi explica que o santuário Kassen é o lugar certo para qualquer coisa relacionada a Aramitama, e seu sacerdote-chefe Kumura Harauki é na verdade seu superior.
Jing tem certeza de que, se ele pedir, Haruki concordará em treinar Yukito. O trabalho que eles pegaram é sobre acalmar um Mitama que tem aparecido no canal ultimamente. Mitamas são basicamente pedaços de vida que vêm da energia lei. Normalmente são inofensivos, mas se forem corrompidos, eles se transformam em Aramitama e começam a causar caos. Bem na hora, o Aramitama que estava à espreita nos canais aparece do rio. Yukito não tem certeza do que fazer, mas Jing diz pra ele parar de pensar demais e simplesmente pular. É tudo parte do seu treinamento. Ele promete intervir se Yukito não conseguir lidar com isso. Mas antes que Yukito possa sequer reagir, Jing já está correndo para o leste como uma criança assustada. Yukito sai correndo atrás do idiota, e o Mitama formado pela água começa a persegui-los. Yaku e Shitaro correm para seu sensei, Kurama, para avisá-lo que Jingi sequestrou Yukito, filho de Mikoto, e está aprontando. Além disso, Jingi até roubou um pedido de trabalho. Enquanto isso, o Arumitama ainda está perseguindo Jingi e Yukito, mas inesperadamente ele passa por Yukito e foca em Jingi. Para escapar, ambos mergulham em um rio. Do outro lado do rio, há um velho pescando. De repente, seu anzol fisga algo pesado. São Jingi e Yukito. O velho assume que Jingi está bêbado de novo. Mas Jingi, parecendo um completo desastre, diz que estão sendo perseguidos pelo Aramitama, por isso pularam no rio. O velho diz para ele lidar com o Mitama o mais rápido possível. Jingi explica que é exatamente por isso que ele está arriscando o pescoço neste trabalho. Yukito sente que estão em grande desvantagem contra algo assim. Jingi pensa que eles terão que usar seu trunfo. Eles avistam o Mitama no rio novamente, mas ele está apenas parado, sem se mover ainda. Eles estão confusos sobre por que não atacou. Jingi sugere que Yukito sirva de isca, o que deixa Yukito furioso. Ele explode perguntando que tipo de professor usa seu aluno como isca. Eles começam a discutir até que o Arumitama finalmente os percebe e avança direto em Jingi. Em pânico, Jingi grita para Yukito fazer alguma coisa. Yukito experimenta um feitiço que ele tem praticado, e desta vez ele realmente funciona. O feitiço atinge o Mitama pouco antes de atacar Jingi. Com o Mitama enfraquecido, Jingi usa outro feitiço para pacificá-lo. Depois Jingi começa a se gabar e a falar demais, mas então eles percebem que o Mitama está cheio de água e algumas latas de bebida, do tipo que Jingi sempre bebe. Yukito fica desconfiado e pergunta a Jingi o que ele estava aprontando na noite anterior. Jingi admite que estava bebendo com amigos, exibindo seu poder lei. Ele demonstrou seu feitiço de controle de água, mas ficou tão bêbado que não se lembra do que aconteceu depois disso. Yukito junta as peças. Como os feitiços de água podem absorver umidade e se sustentar, o Mitama pode ser, na verdade, o feitiço de controle de água que Jingi invocou enquanto se exibia. Isso explicaria por que ele tem perseguido apenas a ele. De repente, o Mitama se reforma e começa a perseguir Jingi novamente. Felizmente, Kurama aparece bem a tempo. Ele lança um feitiço no Eramitama à base de água, pacificando-o completamente. Yukito agradece a Kurama por salvá-los. Kurama menciona que a última vez que viu Yukito, ele era apenas uma criança pequena, mas Yukito não o reconhece. Kurama se apresenta formalmente como Kurama Haruki e explica que estudou diretamente com o pai de Yukito. Quando voltam para casa, Kurama informa Mikoto sobre o problema que Jingi causou. Mikoto fica surpreso, então Kurama explica que, se os feitiços de maestria lei não forem lançados corretamente, eles podem acidentalmente criar aberturas para os Mitamas se formarem. Mikoto pergunta sobre Jingi e Kurama diz que ele está sendo punido recolhendo todas as latas de bebida espalhadas pela ilha. Makoto sugere que jantem sem ele, já que ele não voltará tão cedo. Durante o jantar, Kurama observa Yukito comer e comenta que ele não mudou, ainda é fã de curry, assim como quando era pequeno. Yukito parece impressionado com o feitiço de Kurama no Mitama. Kurama explica que os Mitama entram em fúria violenta porque estão sofrendo. Quando são expostos à energia negativa e perdem o controle de seus poderes, eles se transformam em Aramitama. Pacificá-los os restaura ao normal. Jingi e Yukito estão indo para a primeira ilha de Ayaka, viajando neste selvagem Marine Liner, que é basicamente um trem deslizando sobre o mar. Yukito está totalmente empolgado com o quão legal é, como se fosse um garoto do interior vendo a cidade grande pela primeira vez. Jingi nem se abala, ele já esteve lá, já fez isso. Ele se lembra de estar tão empolgado 10 anos atrás, quando embarcou pela primeira vez no Marine Liner. Ele diz a Yukito que todos ficam loucos na primeira vez que andam, mas depois de um tempo, é apenas mais uma viagem, e a emoção passa. Yukito, porém, ainda está animado e pergunta se o trem funciona com algum tipo de feitiço mágico. Jingi explica que os trilhos provavelmente são energizados com magia de maestria lei, mas o trem em si funciona com o bom e velho diesel. Eles finalmente chegam a esta mansão chique de propriedade de um cara chamado Sandy, que está na primeira ilha. Sandy acha que Yukito está pegando o jeito da vida na ilha e pergunta como ele está gostando de Ayaka.
Yukito, pensando em seu encontro com o louco Eramitama, diz que a ilha é meio estranha. Sanji diz para ele relaxar e ir com calma. Ele tem certeza de que Yukito vai se adaptar eventualmente. Então Sanji diz a Jingi para mostrar a ilha a Yukito. Mas Jingi, sendo o preguiçoso que é, diz que tem negócios a resolver, o que aparentemente significa ir ao cassino e ao salão de patinco. Sanji sugere que Yukito descanse um pouco, mas Yukito decide ir junto com Jingi de qualquer maneira. Os dois vagam pela primeira ilha, que está fervilhando de vida, com muitas comidas, barracas e música por toda parte. Jingi explica que a primeira ilha é toda sobre boa comida e música, chamando-a de Ayastik. Yukito continua ouvindo essa palavra Ayastik e fica curioso sobre o que significa, mas antes que ele possa perguntar a Jingi, o cara já se afastou. Yukito tenta rastreá-lo e de repente ouve Jingi discutindo com um velho vendendo coxas de frango. Acontece que Jingi está tentando pegar algumas coxas de frango grelhadas, mas o vendedor não aceita, dizendo que já estão reservadas para outra pessoa. O engraçado é que o vendedor está totalmente de boa em dar o frango a Yukito de graça, só não a Jingi. O velho tenta empurrar alguns espetos para Jingi, mas Jingi está sendo teimoso. Yukito pega o espeto, arrasta Jingi para longe da barraca e os tira de lá, antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas. Yukito pergunta a Jingi como ele descobriu o lugar, e Jingi diz que seu amigo Maki-san contou a ele. Yukito fica confuso, imaginando como Jingi tem amigos na primeira ilha quando ele está sempre na segunda ilha. Jingi, sendo seu eu arrogante de sempre, se gaba de ter amigos em todo lugar. A primeira ilha parece um ponto turístico para a maioria das pessoas, cheia de músicos e artistas de rua. Eles avistam um artista de rua flutuando em um balão, absorvendo os aplausos da multidão. Do nada, Jingi desaparece novamente. De repente, o balão começa a expelir fumaça preta e todos estão surtando. O artista sem noção tenta se aproximar do balão, mas Yukito já sabe que é um Aromitama. As coisas estão prestes a ficar selvagens, e Yukito precisa da ajuda de Jingi, mas o tolo não está em lugar nenhum. O Mitama não é tão massivo quanto os da segunda ilha, então Yukito pensa que pode lidar com isso. Então, do nada, um cara com cabelo rosa aparece e começa a atirar no Mitama com uma arma até que ele desmorona e desaparece. Yukito pergunta, quem diabos é esse cara e por que ele está atirando em Mitama com uma arma? Acontece que o cara de cabelo rosa é Ibuki-san, mas ele diz a Yukito para chamá-lo de Aka. Yukito se lembra de ter ouvido falar de Aka por Mokoto. Aka é um dos alunos do pai de Yukito, mas ao contrário dos outros, ele não pacifica Mitama. Em vez disso, ele os mata diretamente usando sua arma com balas de feitiço especiais ou seu poder lei. Aka leva Yukito de volta para sua casa e diz para ele relaxar. Coincidentemente, Jingi entra e Yukito pergunta, o que você está fazendo aqui? Jingi, agindo todo casual, diz que veio verificar Maki-san. Mas como Maki estava ocupado, ele decidiu preparar algo para si mesmo. Yukito fica irritado com o quão relaxado Jingi é, mas Aka intervém para acalmá-lo. Jingi então pergunta a Yukito o que ele está fazendo com Aka, e Yukito explica que Aka o salvou na área turística quando um Eramitama atacou. Yukito está bem curioso sobre as técnicas que Aka empregou nos Metama. Diferente de Kuruma e Jingi, que os acalmam e os trazem de volta ao normal, o poder de Aka faz os Metamas sumirem por completo. Aka diz que é porque em vez de acalmar os Metama, ele os destrói de vez. Yukito fica confuso, sem entender por que Aka não os tranquiliza como Jingi e Kurama, mas Aka explica que muitos turistas visitam a primeira ilha, e como os Aramitamas são perigosos, precisam ser eliminados para a segurança de todos. Enquanto conversam, Ibarra surge para avisar Aka que localizaram o corpo principal do Arumitama. Yukito fica chocado, então Aka detalha a situação para ele. O Mitama que Yukito viu antes era apenas um fragmento do Arumitama maior. O Mitama principal possui olhos assustadores, como pupilas de núcleo, e o que Yukito viu não tinha, o que significa que era apenas um fragmento do verdadeiro. Jingi então diz a Yukito que a equipe de segurança de Aka tem como foco proteger os turistas dos perigosos Metama. Yukito não se sente à vontade com a ideia de matá-los, mas Jingi acredita que Aka está agindo corretamente. Yukito pergunta como Kurama se sente sobre os métodos de Aka, mas Jingi o adverte para nunca juntar os nomes de Aka e Kurama. Eles não se dão bem, são como óleo e água. Do nada, Jingi se lembra que esqueceu de pegar sua mesada por trabalhar na loja de Aka, então ele se manda, dizendo a Yukito para ir para casa sem ele. De repente, Yukito ouve gritos de pessoas e corre, percebendo que estão sob ataque dos Mitama. Mas desta vez é o Aramitama principal e ele é gigantesco. Yukito decide experimentar um feitiço que tem aprendido com Jingi, mesmo sabendo que poderia dar terrivelmente errado. Ele tenta, e embora o feitiço funcione, não é forte o suficiente para acalmar o Mitama gigante. A equipe de segurança de Aka começa a atirar nele, mas logo ficam sem balas. É quando Aka aparece, tira o terno e se prepara para ir com tudo, sem hesitar. Jingi sabe que Aka está prestes a usar magia negra para terminar o trabalho. Aka começa a entoar um feitiço intenso. Audaz é o guerreiro, irado é o lutador, a vitória é alcançada através do orgulho, e tal é o auge da maldade. Sua mão se transforma nesta enorme mão negra. Ele a usa para arrancar o núcleo do Mitama, esmaga-o e bebe seu sangue.
Aka então declara que se tornará mais forte que Kurama, o mestre morto, e até mesmo o dragão. Jing e Yukito deixam a primeira ilha e seguem para a terceira. A terceira ilha tem uma vibe totalmente diferente comparada às duas primeiras. Ela é meio subdesenvolvida, mas possui uma atmosfera séria e bem tranquila. Jing, que festejou muito por 2 noites seguidas depois de ganhar alto no patinco, parece totalmente exausto. Yukito pergunta se Jing vem à terceira ilha com frequência, mas Jing minimiza, dizendo que o lugar é bem chato, só um monte de árvores e nada mais. Ele só veio porque Yukito pediu para que o levasse para ver Kurama. Jing menciona que só aparece por lá durante os festivais, mas Kurama e seus alunos meio bobos, Yato e Chitaro, são os que realmente frequentam o lugar regularmente. Yukito já sabe os nomes dos alunos de Kurama, o que pega Jing de surpresa. Quando Jing pergunta como ele sabe, Yukito diz que ouviu de Mikoto, que tem tentado fazer amizade com os lenhadores da ilha, sabe? Aparentemente esses caras estão sempre discutindo pelas coisas mais bobas. Em pouco tempo, Chitaro e Yato aparecem no parque para buscá-los, exatamente como Kurama havia lhes dito. No caminho para o Santuário Kessen, eles começam a conversar, curiosos sobre a adaptação de Yukito à vida na ilha. Yukito ainda está meio sobrecarregado com tudo, especialmente com as coisas dos Mitama e o Lanner marinho. Os ilhéus têm sido super gentis com ele, mas como passou a maior parte da vida sozinho, ele não sabe bem como lidar com tanta gentileza. Conforme se aproximam do Santuário Kessen, Yukito começa a se perguntar qual é a história do santuário e por que a terceira ilha parece tão diferente das duas primeiras. Yato explica que o Santuário Kessen é dedicado a 2 chefes dragões, sendo um de fogo e outro de água. Esses dragões têm estado tranquilos e às vezes nem tanto na quarta ilha por eras e eras. Sempre que um deles perde o controle, o caos irrompe, então o santuário foi construído para mantê-los calmos. Chitaro intervém, dizendo que quando eram crianças, o dragão de fogo entrou em fúria, causando uma erupção vulcânica que até bagunçou a primeira ilha. O dragão de água eventualmente acalmou tudo, deixando para trás um lago de cratera. A principal atração do santuário é esta rocha vulcânica que se parece com o lago, e o Yukito lembra de Aka dizendo que queria ser mais forte que os dragões, o que o deixa ainda mais curioso sobre eles. Chitaro e Yato, enquanto isso, estão acostumados com Jing sendo um beberrão, mas não estão exatamente entusiasmados com isso. Eles acham embaraçoso para um estudante Yanagi estar ligado a alguém como ele, de verdade. Jing, sendo seu eu ignorante de sempre, diz que precisa de uma pausa de toda a caminhada e quer uma bebida para curar sua ressaca. Ele imagina que as flores de pessegueiro já deveriam estar florescendo e tenta arrastar Chitaro e Yato para apreciar as flores e tomar uma bebida. Mas as coisas não saem como planejado, eles acabam escorregando em um lago. Kurama sai do santuário e cumprimenta Yukito de forma calorosa. Ele sugere que peguem roupas secas para os perdedores encharcados antes que congelem. Yukito acompanha Kurama aos arquivos do santuário e Kurama diz a ele para relaxar e se sentir em casa. Ele até oferece doces a Yukito. Como Yukito foi quem pediu a Jing para levá-lo a Kurama, Kurama vai direto ao ponto e pergunta por que ele está ali. Yukito diz que encontrou Aka e explica que Aka tem eliminado os Mitama, mas está usando um método estranho. Aparentemente, Aka está explodindo os Mitama com uma arma especial e usando algum tipo de poder estranho neles. Kurama imagina que Yukito possa estar assustado com toda a vibe de magia negra de matar Mitama. Então ele pergunta ao garoto o quanto ele realmente sabe sobre energia lei. Acontece que Yukito não sabe muito, apenas o básico que seu mestre duvidoso Jing lhe contou. Tudo o que ele sabe é que a energia lei flui sob a terra, e os mestres lei a acessam para fazer suas coisas. Kurama acha que isso é bem superficial, e começa a se perguntar se talvez ele deveria intervir e ser o professor de Yukito em vez de deixá-lo com o inútil Jing. Kurama mostra a Yukito a primeira, segunda e quarta ilhas, explicando que a ilha Ayaka tem uma corrente massiva de energia lei correndo por baixo dela. Ele diz a Yukito para focar e fechar os olhos para tentar de fato senti-la. A energia lei está em toda parte, mas a Ayaka está praticamente transbordando dela. No continente, você pode encontrar vestígios fracos dela em santuários antigos, árvores especiais ou rochas, mas a Ayaka está em um nível totalmente diferente. Kurama então explica. Mestres Lei pegam emprestado essa energia para lançar seus feitiços. Ele também menciona as bolhas de Mitama flutuando pela ilha. Elas são inofensivas na maioria das vezes, mas se uma área fica toda bagunçada ou estagnada, elas podem se transformar em Aramitama, o que é má notícia. Yukito lembra de Aka comendo um Mitama depois de matá-lo e pergunta por que ele fez isso. Kurama explica que Aka estava tentando absorver o poder do Mitama, mas ao fazer isso, ele está basicamente se corrompendo, o que é um grande não para um mestre lei. Enquanto conversam, aqueles 2 bobalhões, Yato e Chitaro, chamam Yukito dizendo que tem algo importante para conversar. Enquanto isso, Jing aparece para conversar com Kurama. Kurama pergunta a Jing sobre Aka e Jing diz que Aka não parece muito bem depois de comer U. Ainda assim, Jing, sendo o cara sem noção que é, pensa que Aka está fazendo isso porque não quer que mais pessoas morram. Kurama discorda, dizendo que, não importa a razão, não é a atitude certa. A lei da natureza é que todos morrem eventualmente, e tudo volta para a energia lei. Kurama decide que precisa colocar Jing em forma para que ele possa ser um mestre melhor para Yukito. Dessa forma, Yukito não terá que continuar vindo a Kurama com perguntas sobre energia lei e Aka. Chitaro e Yato levam Yukito ao seu local de treinamento para mostrar suas habilidades e poderes, esperando impressioná-lo e se tornarem amigos.
Yukito sempre quis ser amigo deles também, mas tinha medo de perder o controle de seus poderes e acidentalmente machucá-los. Como Yukito é filho do mestre de seu mestre, os meninos imaginam que ele deve ter um potencial sério e acham que seria bom para ele treinar sob seu mestre também. No jardim de treinamento, Chitaro e Yato tentam conquistar Yukito exibindo seus poderes e habilidades. Chitaro vai primeiro, lançando um feitiço que faz uma pequena árvore brotar do chão. Para não ficar para trás, Yato lança seu próprio feitiço e outra árvore de tamanho semelhante aparece. Os dois cabeças duras começam a discutir sobre qual árvore é maior, tentando superar um ao outro para impressionar Yukito. Antes que as coisas esquentem demais, Yukito intervém para acalmá-los. Eles ainda estão convencidos de que ele tem algum talento oculto, então pedem para ele mostrar seus poderes também. Yukito hesita, mas finalmente lança um feitiço. Para o choque de todos, uma árvore enorme com flores desabrochando começa a crescer descontroladamente. Yukito não consegue parar. Seus poderes ainda são muito selvagens. A árvore continua crescendo, e os meninos começam a surtar, implorando para ele parar. Por sorte, Jingi está por perto. Ele intervém e se une a Yukito para lançar um feitiço que finalmente detém o crescimento da árvore. Assim que a árvore para, Jingi, como de costume, começa a se gabar de como é incrível e depois vai embora. Chitaro e Yato ficam impressionados com o poder de Yukito e imploram para ele ficar com eles e treinar sob seu mestre. Mas como Jingi o ajudou, Yukito decide ficar com Jingi por enquanto. Yukito tem se esforçado para aprender a usar e controlar feitiços de energia lei. Ele está melhorando, mas ainda não está atingindo seu potencial máximo. Ele lança um feitiço dizendo: um peixe não deve deixar a água, o que cria uma forte barreira de água. Normalmente você deve começar enviando a energia lei e depois puxando-a de volta, mas Yukito faz ao contrário, e honestamente tudo bem. Jingi diz a ele para levantar a barreira de água sobre a cabeça. E então, como o bêbado despreocupado que é, Jingi sobe nas bolhas da barreira de água como parte do treinamento de Yukito. O objetivo principal é ajudar Yukito a controlar a energia lei e impedir que ela enlouqueça. De repente, há um estrondo como um terremoto na Ilha Ayaka e Yukito surta, perde o foco, e a barreira de água desaba. No dia seguinte, Yukito conversa com Mokoto sobre o terremoto, mas Mokoto minimiza, dizendo que Ayaka é uma ilha vulcânica, então terremotos não são grande coisa. Yukito acha que Mokoto deveria estar mais preocupado, mas Mokoto explica que há planos de emergência em vigor para evacuar se um grande atingir. Enquanto conversam, Jingi aparece, mas em vez de adicionar algo útil à conversa, ele pede dinheiro a Mokoto como um irmãozinho chato, sempre implorando por dinheiro. Yukito não está muito feliz com isso, mas Mokoto entrega o dinheiro mesmo assim e diz a Jingi para cumprimentar Yanagi-sensei. Jingi pega o dinheiro sem vergonha e diz a Yukito que eles vão visitar o túmulo de seu pai naquele dia. Quando chegam ao túmulo do pai de Yukito, encontram um monte de espíritos Matama bagunçando. Jingi pega uma vassoura, os afasta e começa a limpar o túmulo. Depois, Jingi, sendo o bêbado que é, tira um pouco de bebida. Yukito fica confuso e pergunta o que está acontecendo, porque tudo parece bem estranho para ele. Então, duas mulheres e um velho careca aparecem no túmulo para orar por proteção contra os terremotos. Eles trouxeram lanches e bebidas, mas Jingi, agindo como um porteiro, diz a eles que precisam entregar seus lanches e bebidas se quiserem acesso ao túmulo. Eles acham ridículo, mas acabam aceitando mesmo assim. Enquanto isso, Yukito está apenas parado ali, sem saber como reagir ou participar. O velho careca diz a Yukito que, 10 anos atrás, eles sobreviveram a uma enorme erupção vulcânica graças ao pai dele. Yukito pergunta o que seu pai fez, e o velho percebe que Jingi não contou muito a Yukito sobre seu pai. Jingi explica que 10 anos atrás, um dragão de fogo causou a erupção do vulcão. Os terremotos que acontecem agora são porque o dragão de fogo está ficando mais forte. Yukito pergunta por que o dragão de fogo está ficando tão poderoso, e Jingi explica que 15 anos atrás, o lago na quarta ilha secou, e por alguma razão, o rival do dragão de fogo, o dragão de água, desapareceu. Isso desequilibrou os dois dragões, e o dragão de fogo começou a crescer descontroladamente, meio como os espíritos Metama se transformam em Arametama quando perdem o equilíbrio. Se nada mudar, o vulcão na quarta ilha entrará em erupção novamente, e toda Ayaka afundará no oceano. Foi exatamente o que quase aconteceu 10 anos atrás, mas o pai de Yukito, o mestre Makoto, interveio. Ele realizou um ritual de pacificação de dragões, e conseguiu suprimir o poder furioso do dragão de fogo. Graças a ele, a ilha foi salva e a paz foi restaurada. Acontece que a segurança de toda a ilha repousava nos ombros do pai de Yukito, e Barra passa por ali parecendo bastante chateada. Jingi tenta dizer "ei", mas ela não diz uma palavra e apenas continua andando. Jingi vai até o túmulo da família dela para prestar seus respeitos, já que também é o aniversário da morte de seus pais. Yukito começa a se perguntar se ela está brava, porque eles estão comemorando em um dia que deveria honrar seus pais. Acontece que Ibara acidentalmente deixou cair a chave perto do cemitério e Yukito a encontra. Ele pensa que eles deveriam ir para a primeira ilha para devolvê-la a ela, já que ela provavelmente vai precisar. Jingi, sempre procurando uma chance de se dar bem, concorda em ir junto. Enquanto estão a caminho, eles esbarram nesses dois palhaços, Yato e Chitaro.
Yukito pergunta: o que vocês dois idiotas estão fazendo aqui? E eles dizem que estão patrulhando a ilha Ayaka depois do pequeno terremoto para garantir que todos estejam bem. Então eles perguntam a Yukito e Jing por que estão na primeira ilha, e Yukito diz que estão apenas devolvendo um objeto perdido. Os dois cabeças duras assumem que estão levando para a delegacia e se oferecem para ir junto, mas Yukito os corrige, dizendo que vão entregar a Ibarra na segurança Ayaka. No segundo em que ouvem segurança Ayaka, eles saem já que o chefe deles não se dá muito bem com aqueles caras. Quando chegam à loja da segurança Ayaka, Aka, também conhecido como Dinner Gauss, está prestes a sair. Eles dizem a ele que estão ali para devolver algo, mas Aka, que tem toda essa vibe de matador de Metama, não quer nem saber. Ele diz a eles para falarem com seu funcionário, Mikata, e os avisa para terem cuidado no caminho de volta porque as coisas podem ficar complicadas. Eles explicam a Mikata que encontraram a chave de Ibara no túmulo de seus pais e queriam pedir desculpas por festejarem um dia tão pesado. E o Yukito, sendo curioso, pergunta o que aconteceu com os pais de Ibara. Mikata então explica: anos atrás, um Aramitama de fogo ficou tão descontrolado que queimou uma casa inteira. Aka tentou salvar a todos, mas não deu certo, e Ibara perdeu seus pais naquele dia. Mikata continua dizendo que as vidas das pessoas e as ações dos Mitama estão todas ligadas ao fluxo de energia lei. É assim que o mundo deles funciona, e você pode muito bem aceitar isso com um sorriso. Mas nem todos conseguem fazer isso, muitas pessoas não conseguem, então elas descarregam sua raiva caçando os Aramitama. Mikata diz a Yukito que ele deveria entregar a chave pessoalmente a Ibara. Ele menciona que Ibara é tímida, mas uma boa garota no geral, e então a chama para a loja. Yukito entrega a chave à tímida Ibara, e ela o agradece dizendo que perder a chave teria lhe causado muitos problemas. Do nada, a loja começa a tremer, e eles assumem que é outro terremoto, mas Jing diz que é na verdade um Mitama de fogo com uma tonelada de energia de fogo. Ibara tem o hábito de agir impulsivamente sempre que ouve falar de um Mitama, então ela sai correndo da loja para rastrear a criatura inútil que matou seus pais. As coisas estão ficando ruins, então Jing diz a Mikata para ligar para Aka antes que a situação saia do controle. Aka vai até Sanji para avisá-lo que um Aramitama está atacando no meio do distrito turístico. Embora Aka tenha conseguido derrubar o Mitama usando seu poder negro, ele explica a Sanji que a primeira ilha está ficando perigosa, e todos precisarão evacuar em breve. Enquanto isso, Mikata recebe uma ligação de Mitama relatando que há um Aramitama no distrito D, o distrito turístico. O Aramitama de fogo já está incendiando uma casa e uma garotinha está presa lá dentro. Jing rapidamente lança seus feitiços e resgata a garota aterrorizada. Ibara, por outro lado, ainda está correndo em direção ao Arumitama, então Jing diz a Yukito para ir atrás dela. Quando Ibara finalmente alcança o Arumitama de fogo, ele está prestes a atacar duas crianças aleatórias. Ela pula e diz a eles para fugirem. O Arumitama de fogo então volta seus ataques para Ibara, mas ela continua lançando feitiços e desviando de seus movimentos. Ela está ficando emotiva e se recusa a recuar porque está determinada a vingar a morte de seus pais. Infelizmente, ela não é forte o suficiente para enfrentar o Mitama. Assim que o Aramitama de fogo está prestes a acabar com ela com um ataque de fogo massivo, Yukito aparece no último segundo. Ele bloqueia o ataque de fogo com um feitiço de barreira de água que aprendeu com Jingi. Yukito, levantando aquele escudo de água para proteger Ibara, traz totalmente de volta memórias de como Aka a protegeu quando o Aramitama de fogo enlouqueceu e matou seus pais. Enquanto Yukito está segurando o ataque do Aramitama de fogo, ele verifica com Ibara para ver se ela está bem. Mas então, aqueles dois palhaços, Chitaro e Yato, aparecem. Honestamente, eles são tão inúteis que é quase engraçado, de verdade. O Mitama de fogo não desiste, embora continue lançando fogo na barreira de Yukito, mas não consegue romper. Yukito tenta outro feitiço dizendo algo sobre água calma, ajudando tudo e fluindo para lugares que as pessoas evitam. Mas como ele ainda está aprendendo, seu feitiço não é forte o suficiente para derrubar o Aramitama. O Mitama continua aumentando o calor, e a barreira está começando a ceder. Yukito diz a Ibara e aos dois idiotas para fugirem, dizendo que ele vai descobrir sua própria fuga antes que o Mitama o pegue. Mas Ibara não aceita de jeito nenhum. Ela diz que se eles fugirem, o Mitama apenas os perseguirá, e moradores inocentes serão pegos no caos. Ela diz, eu cuido disso, lançando um feitiço com uma linha sobre conhecimento humano e caminhos celestiais. E ela pula sobre o escudo de água de Yukito, indo direto para o Mitama de fogo com sua mão brilhante. Mas o Mitama é muito forte, e a joga para trás como se ela não fosse nada. Ibara é durona, porém. Ela diz a Yukito para apoiá-la, então se carrega e vai para cima do Mitama novamente. Como esperado, o Mitama contra-ataca e intervém com outro feitiço, dizendo algo enigmático sobre peixe e água. Dessa vez, uma pesada barreira de água atinge o Mitama de fogo, segurando-o por um tempo. Assim que aqueles dois tolos inúteis, Chitaro e Yato, começam a animar Yukito por seu feitiço, o Mitama se energiza novamente. Os dois perdedores estão tão assustados que estão prestes a se molhar, mas Ibara não recua. Ela diz que, como Mestre Slay, eles não devem fugir do Mitama. Isso parece tirar Yukito do transe, e ele decide manter sua posição também. Ele diz aos dois bobalhões para se adiantarem e emprestarem sua força para que possam enfrentar o Mitama de flecha de fogo juntos. Surpreendentemente, eles concordam. Os quatro se unem, dão as mãos e começam a lançar seus feitiços para enfrentar o Mitama.
Yato começa com um feitiço dizendo algo como "o mais suave vence o mais duro". Ibara também não fica para trás, ela lança seu feitiço dizendo "os imprudentes caem, mas os cuidadosos sobrevivem". Todos os seus poderes combinados começam a desgastar o Mitama, mas ele tenta fugir, sem chance. Eles não vão deixá-lo ir sem lidar com ele, e Yukito redobra com outro feitiço de água, prendendo o Mitama em uma prisão aquática. Então Ibara avança com sua magia de luz cintilante, terminando o trabalho e acalmando a criatura selvagem. Assim que estão prestes a celebrar, mais 3 Arametama de fogo aparecem do nada. Esses são muito mais resistentes, e agora a equipe tem que dar o fora. Yukito tenta ser o herói, lançando seu feitiço de água neles, mas não é o suficiente. Eles tentam escapar, mas os Mitamas os prendem, bloqueando a saída e os envolvendo em chamas. Quando as coisas parecem ruins, Akka e o Mestre Kurama aparecem para salvar o dia. Akka saca sua arma especial e derruba um Mitama, enquanto Kurama usa seu feitiço para acalmar outro. Acontece que esta é a primeira vez que Akka e Kurama se cruzam em anos. Akka, sendo Akka, tenta comer o núcleo do Mitama que ele atirou, mas Kurama o impede, pacificando-o na hora. Isso irrita Akka, e ele manda Kurama sair do seu caminho, culpando a morte do mestre deles por todos serem fracos. O último Mitama, que é incrivelmente forte, absorve o poder dos Mitamas mortos e pacificados para ficar mais poderoso. Kurama lança outro feitiço para acalmar parte dele, enquanto Akka dispara para pegar o núcleo para si mesmo. Como sempre, Akka tenta pegar o núcleo, mas Kurama o bloqueia com uma lâmina mágica. Sem recuar, Akka contra-ataca com sua magia de luz para cancelar o efeito da lâmina. As coisas escalam quando Akka começa a lançar seu feitiço de poder negro, e Kurama o avisa que comer o núcleo do Mitama pode impedi-lo de voltar a ser humano. Kurama lança outro feitiço. Akka revida com seu próprio feitiço, dizendo "até as tempestades terminam quando a manhã acalma. É só o curso natural das coisas". É um caos enquanto os dois começam a brigar feio. De repente, Jinji aparece, bêbado como sempre, empoleirado em um poste. Ele lança seu próprio feitiço, acalmando o núcleo que gerava toda a confusão entre Akka e Kurama. Então ele manda os dois pararem com a briga, avisando que seus alunos podem começar a chorar se continuarem agindo como bobos, alegando que ele salvou a vida de todos. As crianças não gostam nada disso, o zoando por aparecer atrasado, feito um cão perdido só para roubar os créditos. Depois de tudo isso, Yukito tira um momento para agradecer a Ibarra, elogiando-a por ter se mantido firme mesmo quando parecia que tudo estava acabado. Ele diz que está ansioso para se juntar a ela de novo, e ela compartilha seu contato com ele. Ibarra também tenta compartilhar suas informações com Yaku e Chitaro, mas devido à tensão entre o mestre deles e Akka, eles acham que precisam de permissão antes. Depois de uma conversa franca, eles finalmente concordam em trocar seus contatos. Neste episódio, Mokoto começa a revelar a Yukito o que rolou há 10 anos na ilha Ayaka. Então, um dia, Akka, Kurama e seu chefe, Mikoto, voltam para casa depois de lidar com alguns assuntos complicados com Eramitama. Mas Akka ficou bem ferido durante a luta. Mikoto não vê problema nisso, então ele pede para Mikoto fazer comida e pegar um kit de primeiros socorros para Akka. Naquela época, Jinge e Yukito eram apenas crianças, então não podiam ir com Mikoto para lidar com os Aramitama. Mikoto faz os curativos de Akka e diz que não é nada sério, ele só precisa descansar um pouco. Kurama, no entanto, começa a alfinetar, dizendo que Akka subestimou o miasma Ara e se precipitou. Akka fica puto porque na cabeça dele ele estava apenas cobrindo Kurama, que se expôs totalmente como um novato. Eles começam a discutir, mas Mokoto os cala rapidinho, dizendo que não é bom brigar na frente do pequeno Yukito. Ele não quer que a cabeça do garoto, que é vazia, seja preenchida com besteiras violentas. Yukito, sendo ingênuo, pergunta se os dois cabeças duras estão brigando, mas Jingi, o preguiçoso, desconversou, dizendo que eles estão só se entendendo. Mikoto dá risada com eles, e todos seguem em frente com suas coisas. Mais tarde, Kurama começa a treinar feitiços e rituais. Ele começa a falar sobre como os seres supremos que estavam furiosos por toda a Terra foram mandados se acalmar, e os que não obedeceram foram expulsos. Até as rochas, árvores e grama pararam de resmungar e se calaram. Então, o imperador deixou seu trono nos céus mais altos, afastou as nuvens e desceu para governar o Japão. Ele fundou uma capital no centro da Terra e construiu um palácio suntuoso, onde governou pacificamente, abençoado pelos seres supremos de seus antepassados. Enquanto Kurama está se dedicando, Jingi, o preguiçoso e idiota, aparece e os parabeniza pelo esforço. Mas Akka não gosta nada disso e diz a Jingi para parar de vadiagem e se juntar ao treinamento, já que ele também é um mestre leigo, como eles. Jingi, sendo o palhaço inútil de sempre, diz que é uma arma secreta e ponto final, e não precisa treinar como um soldado indo para uma missão suicida. Mikoto escuta essa besteira e dá um baita chute na cabeça de Jingi para ver se ele toma jeito. Akka vai falar com o mestre Mikoto e pergunta se Kurama pode liderar o ritual de acalmar o dragão, mas Mikoto diz, não, o garoto ainda não tem preparo, acalmar um dragão é muito difícil. Akka lembra que ele uma vez disse que Kurama seria um ótimo sacerdote para o Santuário Kazen no futuro.
Kurama, por outro lado, não se sente pronto nem para pensar em ser sacerdote, mas Akai está confiante de que com seu apoio, Kurama seria um sacerdote incrível. Mikoto diz que não precisa apressar nada, mas com as habilidades de Kurama, ele será capaz de fazer os rituais em poucos anos com Aka o apoiando, o preguiçoso Jingi junto e Mikoto o supervisionando. O dragão de água já partiu, e agora o dragão de fogo está meio estranho, sentindo falta do amigo. Ele está quase virando Aramama, o que é péssimo. O plano é acalmá-lo selando-o dentro de um vulcão, mas eles têm que evitar que o vulcão entre em erupção até que o dragão de água volte. Mesmo que consigam controlá-lo, o poder do dragão de fogo vai aumentar muito. Eika não tem certeza se suprimi-lo é a melhor opção, mas os mestres dizem a eles para prestar bastante atenção no que rolou, e isso será útil no futuro. Enquanto eles estão conversando, Mikoto aparece com raspadinha e pergunta qual sabor cada um quer. Claro, o preguiçoso Jingi é o primeiro a berrar morango. Mikoto diz: "Ei, ninguém come nada antes de mim." Mas Jingi não se importa e continua na dele. Alguns dias depois, um terremoto começa a sacudir tudo. Mikoto diz que tem que ir para o continente para pegar uma ferramenta ritualística especial para acalmar o dragão de fogo. Ele diz aos seus alunos para tomarem conta de tudo enquanto ele estiver fora. Assim que Makoto sai, as coisas começam a ficar estranhas. O Mitama começa a ficar agitado, e a influência da quarta ilha se espalha por todo lado. Kurama está em pânico porque o terremoto parece ter enfraquecido o selamento, e se o vulcão realmente entrar em erupção, ele vai varrer as ilhas Ayaka do mapa. O dragão de fogo originalmente ficou tão forte que secou o lago e o dragão de água que vivia lá, e agora que o mantiveram preso numa barreira, ele está a boca a ponto de explodir. A única opção deles é fazer o ritual eles mesmos, já que Mikoto não está aqui. Aka e Kurama decidem se esforçar ao máximo para conseguir. Jinji ainda é uma criança medrosa, então eles mandam ele ficar com Yukito e Momoko. Aka e Kurama vão para onde o dragão de fogo está agindo, e de fato o dragão já domina a ilha inteira. Aka pensa, se esse poder de fogo ficar incontrolável, estamos perdidos. Kurama diz, já chegamos longe demais para entrar em pânico agora. Então, eles começam a fazer seus rituais e orações para o dragão. As orações começam a diminuir o poder do dragão de fogo. Eles continuam cortando lâminas de junco em vários pedaços, espalhando-os e fazendo orações ao grande espírito. Esses feitiços criam uma barreira que contém o poder de fogo do dragão. Justo quando parece que estão conseguindo a vantagem, o dragão de fogo aparece em sua forma mais bestial, cuspindo fogo por todo lado e parecendo aterrorizante. A visão desse dragão massivo e flamejante apavora os dois mestres leigos. Kurama diz, enquanto mantivermos a barreira com poder, ele não vai conseguir romper. Mas o dragão começa a quebrar a barreira. Aka está esgotado e cai de joelhos, dizendo a Kurama para segurar a barreira e não se preocupar consigo. Mas Kurama não pode simplesmente deixar Aka sozinho, então ele larga a barreira para ajudar Aka. E bum, o dragão destrói a barreira como se fosse nada. Bem quando parece que os garotos estão acabados, o mestre Mikoto aparece. As erupções vulcânicas já começaram, então Mikoto usa seus feitiços para selar o dragão de fogo rapidamente, tentando salvar Ayaka da destruição completa. Mikoto sabe que tem que colocar a vida em risco para enfrentar o dragão no que parece uma luta insana e apertada. Ele diz a Kurama para pegar Aka e fugir dali enquanto ele cuida do dragão. Enquanto correm, eles ouvem uma grande erupção atrás deles. Quando a manhã chega, a ilha parece intocada, como se nada tivesse acontecido. Aka e Kurama voltam, mas encontram o corpo sem vida de seu mestre. A morte de Mikoto afeta Aka profundamente. Após o funeral, ele vai embora da ilha. Kurama nunca revela a história toda, mas Mokoto diz que ouviu os dois discutindo sobre o futuro deles como mestres leigos, o que fariam antes de se separarem. Anos depois, Aka volta com novos e perigosos feitiços, mas as coisas entre ele e Kurama estão bem tensas. Yukito acredita que a morte de seu pai causou a desavença entre eles, mesmo que o pai de Yukito tenha sido quem os juntou no início. Yukito se lembra de Jingi o ajudando na erupção, quando era criança, e Momoko lembra que isso já faz 10 anos. Jingi, que não liga nem um pouco para a história, diz a Momoko para deixar isso pra lá e esquecer o passado. Yukito está apagado, dormindo profundamente, enquanto Jingi está lá virando bebidas como um porco. Enquanto ele está apagado, Yukito entra em um de seus sonhos de sempre. Mas desta vez, faz anos que ele não tem esse sonho. Ele está no meio de um rio, afundando mais e mais. Eventualmente, ele chega a uma parte esquisita do rio, onde algo que parece um mitama em chamas surge, e ele começa a sufocar. O pesadelo o desperta de repente, e ele está ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Jingi corre perguntando o que aconteceu, e Yukito diz que foi só um pesadelo. Então o telefone de Yukito vibra, seus novos amigos, Yaku e Chitaro, estão mandando mensagens para ele. Jingi, que é intrometido, quer saber quem está mandando mensagem, mas Yukito esconde o telefone rapidinho antes de ler. Mas que pena para ele, porque Jingi já está espiando por cima do ombro, feito uma girafa. Yaku e Chitaro estão convidando Yukito para o festival Kazen, no Santuário Kazen. É sua primeira saída com amigos, então Jingi lhe dá uma máscara e explica que usar uma é tradição na ilha para o festival. E o mais importante, a máscara pertencia ao pai falecido de Yukito, o mestre Makoto. Quando Yukito e Jingi chegam ao festival Kassen, ambos com suas máscaras, os olhos de Yukito brilham ao ver tanta gente. Jingi fica parado, tipo, por que você está tão empolgado em ver gente?
Você não morava na cidade antes, não? Mas Yukito está super animado porque é a primeira vez que ele vive um festival com outras pessoas. Alguns caras começam a zoá-los, chamando-os de desleixados por suas roupas. Mas Jing não liga a mínima. Ele diz, homens de verdade não precisam de roupas chiques. Jing então pergunta a Yukito se Makoto lhe deu dinheiro, sugerindo que eles gastem tudo e aproveitem. Yukito fica totalmente enojado e retruca, dizendo que nunca viu um mestre tão inútil quanto Jing, que só se aproveita dos alunos e gasta dinheiro com besteiras. De repente, Ibarra aparece absolutamente deslumbrante em um yukata. Ela imediatamente questiona Jingi, perguntando o que esse preguiçoso faz ali. Yukito assume a responsabilidade, dizendo que foi ele quem trouxe Jingi junto. Jing chama Yukito de lado e manda ele elogiar Ibarra, dizendo que ela está linda no yukata, mas Yukito, sendo meio lerdo, diz que não sabe elogiar uma garota. Jing diz, ah, qual é, cara? É só falar algo bonito. Finalmente, Yukito cria coragem e diz a Ibarra que ela está linda no yukata. É hora de ir nas barracas do festival e comer toda a comida boa, mas Yukito fala, espera aí. Precisamos achar aqueles dois cabeças duras, Chitaro e Yako, primeiro. Jing não está com paciência, porém o cara está faminto e pronto para atacar takoyaki, yakisoba, lula grelhada e todas as outras delícias. Mas Yukito não se mexe. Achar os amigos vem em primeiro lugar. Enquanto isso, Chitaro e Yako estão com Kurama, o interrogando sobre dar coisas de graça. Yako diz, eu tive dar 3 amuletos para quem só comprou um ema. E Chitaro diz, cara, se você continuar dando tudo de graça, vamos à falência. Mas Kurama diz, não tem jeito, gente, isso faz as pessoas felizes. Kurama nota a máscara de Yukito e começa a lembrar do seu antigo mestre. Yukito fica curioso e pergunta por que todos usam máscaras. Kurama explica que antigamente monstros vinham ao festival e as máscaras ajudavam os humanos a esquecer suas identidades para que todos pudessem apenas se divertir e interagir. Kurama diz às crianças para aproveitarem o festival à vontade, mas pede para Jingi ficar e ajudar na loja. Jingi não quer saber disso, ele fala, não, eu vou com a garotada, não vou perder a comida boa e a diversão. Kurama retruca, lembrando que um mestre não deve se aproveitar dos alunos, então Jingi fica preso, ajudando. Enquanto se afastam, Yako e Chitaro começam a suar Ibarra, perguntando por que ela ficava olhando para o mestre deles enquanto ele falava. Ela diz, olha, o mestre de vocês é inimigo do meu chefe, entende? Então preciso ficar atenta. Os garotos ficam confusos, se perguntando por que ela é tão de boa com eles, se é assim. Vocês são fraquinhos, então não me preocupo com vocês. De repente, Yukito cai de joelhos, sentindo uma tontura. O grupo entra em pânico, mas ele os acalma, dizendo que está tudo bem. Eles decidem que precisam comer algo para recarregar as energias antes que a diversão de verdade comece. E nossa, eles se divertem pra valer. Estão curtindo enquanto Jing está numa tarefa chata. Em um certo ponto, Jing os vê se divertindo muito, e isso o incomoda. Ele fica meio frustrado por estar perdendo. Mas então ele nota esse garoto que costumava parecer muito pra baixo, agora com uma energia bem mais alegre, e isso o emociona. Ele decide deixar o garoto curtir o festival e volta para o que estava fazendo. Ibarra está com a sandália dita, mas agora ela tem algumas bolhas horríveis. Yako diz, vamos pegar umas ataduras para você, mas Ibarra é tímida demais e recusa. Sorte dela, eles encontram Momoko, que se prontifica e a ajuda, enfaixando seu pé. Enquanto isso, Sanji está totalmente apagado por ter exagerado nas bebidas no festival. Yukito tem um sorriso igualzinho ao do pai dele, Mikoto, e isso está trazendo uma forte nostalgia a todos sobre como seu pai costumava sorrir e fazer a maior bagunça com seu amigo, Sanji. Yukito está curioso para ouvir mais histórias bacanas sobre o pai, então Mokoto promete que ela e Sanji contarão tudo depois. Então Aka liga para Ibarra e pede para ela passar o telefone ao Yukito. Assim que os garotos ouvem o nome de Aka, todos entram em pânico, quase perdendo a cabeça. Yukito pega o telefone com a voz toda trêmula, já que Aka é bem intimidador. Aka só quer saber se Ibarra está curtindo o festival, e Yukito diz, sim, ela está se divertindo bastante. Mas então, de repente, os olhos de Yukito ficam de um azul intenso e penetrante, e ele começa a sentir que está perdendo o controle dos seus poderes, assim como acontecia quando era criança. Com medo de machucar alguém sem querer, ele foge da multidão. Quando ele finalmente encontra um lugar calmo, seus poderes começam a ficar selvagens. Ele está tentando se recompor, mas é como se tudo estivesse saindo do controle de novo. Ele se lembra de todas as vezes que Jing o ajudou a dominar seus poderes, então ele decide enfrentar seus medos de uma vez. Ele se levanta e começa a cantar um feitiço, difícil de decifrar, mas é profundo e cheio de mistério. Finalmente, ele consegue se controlar e dominar seus poderes. De repente, o espírito de seu pai falecido aparece, usando uma máscara, e diz a ele que ele está pronto para enfrentar a verdade em seu interior, e então desaparece. Yukito sente que já o viu antes, mas não consegue identificá-lo. No caminho de volta para seus amigos, Yukito encontra Jingi, que está bebendo como se o mundo fosse acabar. Yukito o agradece por toda a ajuda para controlar os poderes e diz que finalmente pode sair com os amigos de novo. Mas antes que possam descansar, eles ouvem barulhos muito altos, e parece algo grande, talvez uma erupção na quarta ilha. Todos no Festival Kashin começam a entrar em pânico porque parece que algo terrível está para acontecer.
Na quarta ilha, há um terremoto enorme, com faíscas e rachaduras por todo lado. Chitaro e Yako estão tão assustados que quase fazem xixi nas calças. O prefeito Inu Sanji pega um megafone e pede a todos para pararem e prestarem atenção. Ele explica que as autoridades locais estão verificando as áreas próximas para saber o que está rolando. Ele pede a todos para manterem a calma e irem para o centro da praça principal. Momoko, que faz parte da equipe de prevenção de desastres, diz que eles vão começar a mandar as pessoas para casa para que se preparem para evacuar a ilha. O terremoto na quarta ilha é tão intenso que está sacudindo até a primeira, segunda e terceira ilhas. Todos estão apreensivos, incluindo o pessoal da magia negra do Santuário Kassen, Aka e o Sensei Kurama. No meio de toda essa confusão, Jingi pergunta do nada a Yukito se ele gosta ou odeia a ilha. É uma hora esquisita para perguntar, mas Jingi insiste numa resposta. Yukito diz que gosta da ilha porque conseguiu fazer amigos e conversar de verdade com as pessoas, diferente de quando estava no continente. Jingi dá risada e diz que também gosta da ilha. Então, de repente, Jingi cruza os braços como se fosse lançar um feitiço e some. No dia seguinte, há um anúncio da escola na segunda ilha sobre o terremoto que atingiu a noite anterior, às 20 horas. Os moradores são instruídos a ir calmamente para o local de evacuação. O terremoto ainda está forte na quarta ilha, e seus efeitos são sentidos por todo lado. Os olhos de Yukito de repente ficam de um azul bem profundo, indicando algum superpoder, mas isso o deixa tonto e confuso. Momoko aparece bem a tempo para lhe entregar algumas coisas para que ele possa pegar o barco Tron para evacuar. Mas Momoko não pode ir ainda porque Jingi não voltou, e Yukito decide ficar também preocupado com Jingi. Momoko pede a Yukito para ajudar com algumas tarefas enquanto esperam. Enquanto isso, o Departamento de Prevenção de Desastres de Ayaka está recebendo muitas chamadas de moradores. Um dos membros da equipe diz ao prefeito Inu Sanji que eles confirmaram que a segunda ilha está segura e pronta para a evacuação. Essa notícia traz um certo alívio a Sanji. Yukito verifica se todos do seu grupo estão presentes e eles estão prontos para ir. Momoko lembra de ficar de olho nos idosos enquanto embarcam no barco. O chão começa a tremer de novo e as pessoas entram em pânico. Mas Momoko os acalma, dizendo que tudo vai dar certo. As coisas estão indo bem com a evacuação na segunda ilha, mas Sanji está muito preocupado com a primeira ilha. A energia flamejante lá dominou a energia natural da ilha, o que pode provocar ataques do Zeramitama. Enquanto isso, o corpo de Aka está mudando, e Ibarra está claramente preocupada, pois não faz ideia do que está acontecendo com ele. Aka diz a ela que está bem e só precisa lutar contra mais um Aramitama, e pronto. Ele diz a Ibarra para ir encontrar o assistente dele, Makita, já que o Aramitama pode surgir a qualquer momento. Mas Ibarra, coitada, diz que quer ficar ao lado dele. Isso faz Aka lembrar de quando ele quis ficar com seu mestre 10 anos atrás. Sabendo o perigo que pode ser, ele insiste para que Ibarra saia dali. De volta ao barco, as pessoas ainda estão embarcando quando Kurama e seus dois alunos meio bobos aparecem do nada. Makoto fica surpreso, mas Kurama diz que eles precisam falar com Yukito. Yukito vai com eles, e quando chegam à primeira ilha, Kurama diz que tem algo importante para contar sobre o passado dele. As coisas ficam estranhamente silenciosas, e Chitaro e Yako perguntam se devem se afastar para dar privacidade, mas Kurama diz que eles devem ficar e ouvir também. Kurama começa a explicar que 15 anos atrás o dragão d'água desapareceu de forma grandiosa, e o mestre Mikoto interveio para resolver a situação. O mestre precisou desconectar o dragão d'água enfraquecido da energia da ilha e dar-lhe uma nova forma para ajudá-lo a se recuperar. Ele transformou temporariamente a imensa força vital do dragão d'água numa forma menor, para que pudesse reconstruir sua força e, por fim, retornar à energia da ilha. Essa forma menor acontece que é o Yukito. Kurama percebe que Yukito é basicamente o dragão d'água em forma humana. Ele pergunta a Yukito se pode confirmar isso, e Yukito não nega. Kurama confirma sua teoria e se dá conta de que o mestre tirou o dragão d'água da energia da ilha e o criou como seu filho, Yukito. Para despertar plenamente sua verdadeira forma e o propósito de restaurar o equilíbrio da ilha, Yukito precisará de anos de treinamento e aprendizado de rituais. Kurama diz a ele para ir com calma e sem pressa. Então, Kurama decide ir para a quarta ilha fazer o que seu mestre fez. Seus alunos querem ir junto, mas ele os assegura de que o sujeito tranquilo, Jingi, cuidará deles. Com isso, Kurama tira seu leque mágico, o acena e voa para longe na distância. Os dois cabeças duras sugerem voltar para Makoto para que possam pegar o barco e abandonar a ilha. Mas Yukito não está afim. Ele não vai fugir dos seus medos. Já teve encontros com o Arumetama e outras coisas estranhas, mas a ilha agora parece um lar. Embora Yukito ainda esteja se entendendo depois de tudo que Kurama disse, ele sabe que abandonar a ilha quando ela mais precisa dele não é a atitude certa. Yako começa a pensar no que Komura disse sobre seguir os passos de seu mestre para proteger a ilha. Basicamente, ele está pronto para se sacrificar, assim como o grande mestre Mikoto fez. Yukito não concorda com isso, convencido de que deve haver outra maneira de parar Komura. Mas os dois perdedores, Chatsu e Yako, estão tipo, não há nada que possamos fazer, então vamos só dar o fora. Do nada, Ibarra aparece e diz que está disposta a ficar com Yukito, já que a maioria decide. Ela até brinca que vale por duas pessoas, porque é mais forte que eles e uma mestre leiga.
Eles finalmente concordam em se unir como amigos e bolar um plano juntos. Enquanto isso, Kurama é teletransportado para a quarta ilha e começa a lançar alguns feitiços. Ele está falando sobre como, depois de muita discussão, os seres supremos decidiram que o Imperador deveria criar e governar uma terra pacífica. E o Imperador disse: claro, estou dentro. Os seres supremos disseram a todos para se alinharem, e aqueles que não o fizeram foram expulsos, até as rochas, árvores e grama ficaram em silêncio. Então o Imperador deixou seu trono nos altos céus. Enquanto Kurama faz o que tem que fazer, Akka aparece, mas Kurama diz: não preciso de você aqui. Eles começam a discutir sobre quem vai enfrentar o dragão de fogo, e então o dragão irrompe da erupção. Akka começa a atacar com sua magia negra, e assim que sua mão se transforma, ele salta para atacar o dragão. Mas Kurama usa seu leque mágico para afastar Akka, e diz que ele cuida disso. Kurama pula para lutar contra o dragão, mas Akka o bloqueia. Eles acabam se unindo para enfrentar o dragão, mas ele é muito forte e começa a se transformar em Aramidima. Assim que o dragão está prestes a torrá-los com seu fogo, Yukito e sua equipe aparecem. Yukito levanta uma barreira de água para bloquear as chamas. Kurama grita para eles irem embora, mas eles se recusam. Eles estão ali para ajudar a derrubar o dragão de fogo. Na primeira cena deste episódio, voltamos o tempo para quando Yukito e Jingi eram apenas crianças, e seu mestre ainda estava vivo. Uma manhã, enquanto brincavam, os poderes de água de Yukito de repente se manifestaram, e Jingi ficou completamente encharcado. Jingi ficou confuso com o que estava acontecendo, então o mestre Mikoto interveio e explicou que Yukito era especial, e tinha habilidades de água seriamente fortes. Mas Mikoto também achava que Yukito e Jingi formavam uma boa dupla, já que Jingi tinha sua própria energia de água poderosa. Então, Mikoto contou um segredo a Jingi e disse para ele guardar para si, até mesmo de Akka e Kurama. Avançando no tempo, Kurama está tentando fazer os garotos entrarem em razão, dizendo para pararem de brincar e ficarem fora da luta com o dragão de fogo. Mas Yukito não aceita isso, achando que seria muito pior fugir quando a escola Yanagi mais precisa deles. Akka, sendo o durão, pensa que é tarde demais para mandar os garotos embora de qualquer forma, já que estão ali, podem muito bem ajudar, e se as coisas ficarem muito selvagens, eles sempre podem recuar. Akka diz aos garotos para darem apoio e ficarem de olho enquanto eles enfrentam o dragão de fogo. Kurama não está muito feliz com esse plano, mas não é hora de agir como um tolo, então ele avisa aos garotos para não se esforçarem demais. Akka e Kurama voam para enfrentar o dragão, enquanto Ibarra lidera os garotos e diz a Yukito para usar seu poder de barreira de água para ajudar a conter o dragão. Akka faz o primeiro movimento, atacando o dragão de fogo com seus poderes sombrios. Ele voa e começa a lançar feitiços. Kurama o apoia com seus próprios feitiços, falando sobre como o informe pode se infiltrar em rachaduras. Yukito também entra na luta, usando seus poderes de água para enviar uma onda que se choca contra o dragão flamejante. Não querendo ficar para trás, Ibarra lança seu feitiço. Caminhos do céu para armar um arco. Eika ataca com seu golpe de mão negra, enquanto Ibarra atinge o dragão do outro lado com seu poder de faísca de trovão. O dragão enlouquece lançando uma enorme onda de fogo contra eles. Kurama se adianta com seu leque mágico para bloquear as chamas de atingirem Akka, mas Akka, sendo o teimoso que é, não quer a ajuda de Kurama. Kurama ignora, sabendo que não é hora de discutir no meio de uma luta. Enquanto a batalha continua, Yukito começa a se perguntar se ele realmente pode ser a reencarnação do dragão d'água. A história recomeça, nos jogando de volta ao passado. A verdadeira identidade de Yukito é segredo, só Jingi e o mestre sabem. Akka e Kurama não fazem ideia. Jingi está super animado com esse segredo, é como sua posse mais valiosa, e ele adora contar sobre isso quando os mais velhos não estão por perto. O pequeno Jingi uma vez perguntou ao mestre se ele veria Yukito novamente antes que o dragão d'água aparecesse, mas o mestre disse a ele, não, Yukito provavelmente estaria tranquilo quando atingisse a idade de Akka e Kurama. Para manter sua forma humana, mesmo que recupere seus poderes, tudo depende de Yukito. Mas, o mestre acrescentou, conseguir isso exigiria um feitiço incrivelmente complicado. Após a morte de Makoto, o Major Inusandi informou Momoko que era o último desejo de Makoto que Yukito ficasse em um orfanato até completar 15 anos. Mamãe não gostou da ideia de mandar um garoto que acabara de perder o pai para um orfanato, mas Jingi achou que o mestre devia ter uma boa razão, então ele pensou que deveriam aceitar. Jingi também sabia que Yukito foi enviado para o continente por causa de suas vibrações de dragão d'água, mas ele não tinha certeza de como as coisas se desenrolariam se o pobre garoto crescesse lá. Agora que o mestre se foi, quem lançaria o feitiço para transformar Yukito de volta em um dragão d'água? Alguém tinha que assumir, e esse alguém era Jingi. Então, ele mergulhou de cabeça nos livros de feitiços do mestre, mas só encontrou pedaços e anotações. Felizmente, sendo um estudante da escola Yanagi, Jingi conseguiu decifrar o código e descobrir que tipo de feitiço era. Avançando no tempo, a luta com o dragão de fogo está esquentando, literalmente. As coisas ficaram tão selvagens que Akka teve que sacar sua arma especial e atirar no dragão. Agora que Yukito está ciente de seus poderes, ele está pronto para se soltar. Kurama também não vai recuar, então ele lança outro feitiço. Acontece que este era um dos feitiços do mestre Mikoto, então Akka fica tipo, o que vai acontecer agora? O feitiço deveria selar o dragão de fogo de volta ao chão, mas não. O dragão o atravessa. O feitiço é um fracasso, então Akka tenta novamente, dizendo que a vitória vem do orgulho, e o orgulho vem da maldade.
Depois disso, Aka se transforma nesse cara demi-humano com chifres, mas mesmo em sua nova forma, ele não consegue derrotar o dragão. A luta parece grande demais para os garotos lidarem. Então, Kurama está pensando que talvez tenha que usar sua magia para tirá-los de lá antes que tudo dê errado. Mas os garotos, eles não vão fugir. Yukito está se sentindo um lixo total, se perguntando por que é tão inútil, embora todos continuem elogiando seus supostos poderes. Então, do nada, Jinguiá, o bêbado que nunca parece se importar, aparece na cena. Somos jogados um pouco para trás no tempo. Jing havia lido uma história selvagem sobre um eremita que deu sua vida para trazer o equilíbrio de volta à ilha Ayaka, quando um dragão de fogo enlouqueceu porque o dragão d'água perdeu sua força. Avançando no tempo, o mesmo caos acontece novamente, e agora o mestre Mikoto tem que se adiantar e fazer o que o eremita fez, sacrificar-se e dar seu próprio toque ao feitiço lendário. Mikoto criou um dragão d'água como se fosse seu próprio filho e trouxe sua força de volta. Jing não tinha certeza se a versão do feitiço de seu mestre seria suficiente, mas, ei, era tudo o que ele tinha, então ele teve que confiar. O problema era que alguém ainda tinha que lançar o feitiço, já que Mikoto havia partido. Se ninguém o fizesse, a ilha se tornaria um inferno inabitável, assim como antes. E adivinha, esse alguém tinha que ser Jingi. Felizmente, Jingi não tinha muito que o prendesse, sem família, apenas algumas conexões soltas. Abrir mão de sua vida pela paz da ilha não era bem a sua praia, mas ele sentia que devia ao lugar por tê-lo criado. Então ele fez um acordo consigo mesmo. Viveria a vida em seus próprios termos, se divertiria e partiria sem arrependimentos. Foi por isso que ele começou a festejar muito e a beber como se não houvesse amanhã. 10 anos depois, Jingi aparece para buscar Yukito no dia de sua formatura. Ele imaginou que Yukito cresceria para ser todo mal-humorado e sombrio, mas depois de passar um tempo com ele, percebeu que o garoto era na verdade bastante genuíno. O sorriso de Yukito tocou Jingi profundamente, fazendo-o pensar: sim, eu poderia morrer por esse garoto. Jingi viveu do jeito que quis, então não tinha medo de arrependimentos. Mas quando o momento finalmente chegou, ele ficou chocado com o quanto não queria morrer. Ainda assim, ele amava tanto Yukito e a Ilha Ayaka que estava disposto a seguir em frente. Jing então pergunta a Yukito se ele quer seus poderes de água completos de volta. Ele promete que pode fazer acontecer, já que descobriu o feitiço. Yukito, que é todo sobre proteger a ilha Ayaka, diz a Jingi para ir em frente se ele realmente tiver a capacidade de realizar isso. Então, Jingi acessa uma quantidade massiva de energia lei, e a decompõe para Yukito. Para restaurar o dragão d'água, um grande mestre lei precisa agir como uma ponte, conectando a alma do dragão à energia lei. Jingi diz a Yukito para pular na energia lei que os rodeia, mas Yukito pergunta: espere, o que acontece depois disso? Jingi é direto e diz que, assim como o eremita, ele vai se sacrificar para que Yukito possa recuperar seus poderes de água. Sem dar muita escolha para Yukito, Jingi o puxa para a piscina de energia lei. Os poderes de Yukito são restaurados, e ele se transforma em um dragão d'água completo. Então é um confronto entre o dragão d'água e o dragão de fogo. Yukito, que se transformou em um dragão d'água, vai com tudo, lançando um esquadrão inteiro de dragões d'água contra o dragão de fogo em chamas. O dragão de fogo revida, tentando se livrar dos efeitos da água. O dragão d'água de Yukito se enrola no dragão de fogo, mas o dragão de fogo continua se esquivando e se contorcendo para se libertar. Enquanto isso, os dois bobalhões, Chataro e Yaku, estão enlouquecendo, chocados que Yukito é forte o suficiente para controlar o dragão d'água. A luta é intensa com o dragão d'água atacando, mas o dragão de fogo ainda consegue cuspir algumas chamas. É um confronto total e Chitaro está gritando como um maníaco, animando Yukito. Mas Ibarra está surtando, preocupada com o que acontecerá se Yukito perder. Os dragões continuam se chocando, mas Kurumi pensa que é menos sobre destruição e mais como se estivessem tentando encontrar o equilíbrio através de todo esse caos. Nenhum humano comum conseguiria lidar com essa bagunça. A luta se arrasta e agora Aka e a gangue estão apreensivos, sem saber se Yukito sobreviverá ou mesmo se voltará à sua forma humana. Kurama pensa que não há nada que possam fazer, exceto observar e torcer pelo melhor. Após uma brutal troca de golpes, o dragão de fogo finalmente se acalma, sua fúria neutralizada, e a paz é restaurada. Com o dragão de fogo subjugado, Yukito se dirige a Jingi, que está estirado no chão como um tronco sem vida. Yukito diz ao tolo bêbado para se levantar antes que pegue um resfriado, mas é tarde demais. Jingi já está morto. Yukito continua falando com ele, esperando que acorde, mas Jingi deu sua vida para lançar o feitiço que restaurou o poder de Yukito. A notícia se espalha pela primeira ilha de que o dragão de fogo foi derrotado, e todos estão festejando como se fosse o fim da Terceira Guerra Mundial. Mas a morte de Jingi atinge duramente Yukito, Aka, Ibara, Kurama e sua equipe de estudantes lenhadores. Ibara e seu chefe, Aka, voltam para casa parecendo totalmente arrasados pela perda de Jingi, o bode expiatório de tudo. Mitaka percebe Aka desanimado pela primeira vez e pergunta a Ibara o que está acontecendo. Ibara diz que explicará tudo assim que estiverem lá dentro, e Yukito está se sentindo bastante deprimido depois de perder alguém que agora vê como um irmão. Kurama decide seguir o garoto para casa, preocupado com seu estado mental. Quando chegam em casa, Momoko, que estava preocupada com Yukito e Jingi, finalmente solta um suspiro de alívio. Ela imagina que Yukito estaria feliz depois de acalmar o dragão de fogo, mas em vez disso, ele parece super desanimado, o que a deixa curiosa.
Ela pergunta sobre Jing, e é quando ela recebe a má notícia. É como se tudo estivesse desmoronando para a família, e as pessoas começam a aparecer para prestar seus respeitos a Jing, não como um perdedor, mas como um herói. Até o cara que vendia bebida para Jing menciona como Jing assou um bolo para quitar suas dívidas. Acontece que o cara não tinha ideia de que Jing estava se preparando para a própria morte. Ibarra, Chitaro e Yako se reúnem para compartilhar memórias de Jing, mas honestamente não conseguem pensar em uma única boa. Jing era meio bagunçado quando estava vivo, sem esperança e viciado em álcool. Ainda assim, eles não o odeiam por isso. Enquanto lamentam sua morte, não conseguem deixar de se perguntar como Yukito, o irmão mais próximo de Jing, está se aguentando. O prefeito Inu Sanji passa pela casa de Jing e vê que o pobre coitado até havia limpado seu quarto antes de falecer. Sanji começa a refletir sobre a vida de Jing. Jing nunca realmente pensou em como suas ações afetavam os outros, e agora Sanji está preso lidando com tudo o que ele deixou para trás. Jing sempre foi um garoto teimoso e deu trabalho a Sanji, seu guardião, mas sua morte é algo que Sanji nunca quis enfrentar. Enquanto isso, Aka está lutando para acreditar que Yukito é realmente o dragão d'água. Ele está se perguntando onde o garoto aprendeu esses feitiços. É quando Kurama tira o livro do mestre deles e explica a Aka que o encontrou no quarto de Jing. O livro tem feitiços usados pelo mestre leigo anterior, escritos pelo mestre Makoto, provavelmente para uso futuro. Kurama sabe que não há como Jing ter dominado esses feitiços facilmente, considerando seu nível de habilidade. O cara deve ter se esforçado muito por um longo tempo, até sacrificando sua vida para realizar tudo isso apenas para salvar a ilha do Dragão de Fogo e da Era Miasma. Aka fica emocionado e chama Jing de idiota por guardar tudo em segredo, mas Kurama pensa que Jing fez isso porque sabia que, se eles tivessem descoberto o feitiço, teriam tentado se sacrificar em vez dele. Para manter a ilha em equilíbrio e trazer a paz de volta, Kurama teve que se sacrificar para lançar um feitiço e restaurar o Dragão de Fogo. Aka não gostou nada disso, ele sentiu que Kurama não se importava quem tinha que morrer desde que a paz fosse restaurada. Furioso, Aka agarrou Kurama pela gola e começou a gritar com ele como um cão raivoso. Kurama afastou a mão de Aka e retrucou, dizendo que Aka não o conhecia de jeito nenhum. Kurama gritou que arriscou tudo tentando acalmar o Dragão de Fogo, mas falhou. Como herdeiro do Santuário Kazen e o melhor aluno de Yanagi, ele se sentia um fracasso total. Então, ele deu um tapa na cabeça de Aka para fazê-lo cair em si, acusando-o de usar magia negra. Aka retrucou dizendo que Kurama também não o entendia. Ele admitiu que estava pronto para fazer o que fosse preciso, vender suas habilidades, ganhar poder apenas para derrotar o Dragão de Fogo e salvar a ilha. Mas ele também falhou. Ambos se sentiam como perdedores, e tudo se transformou em uma briga. Antes que as coisas ficassem muito selvagens, Ibarra e os alunos de Kurama intervieram e os impediram de transformar aquilo em um confronto estilo WWE. Enquanto isso, Yukito estava trancado em seu quarto, ainda arrasado pela morte de Jing. Momoko veio para animá-lo, mas Yukito não conseguia parar de se culpar. Ele pensava que se tivesse sido mais forte, Jing não teria tido que morrer ou lançar o feitiço que lhe custou a vida. Momoko tentou convencê-lo a pelo menos sair e ver o corpo de Jing antes do funeral. Eventualmente, Yukito foi ao quarto de Sanji, onde Sanji estava de vigília depois que todos os outros haviam partido. Sanji agradeceu a Yukito por acalmar o dragão e salvar a ilha, mas Yukito disse que não foi ele. Foi Jing quem lançou o feitiço que restaurou a água do dragão ao custo de sua própria vida. Yukito explicou como essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. 10 anos atrás, o mestre Makoto se sacrificou pela mesma razão. Sanji sugeriu que Yukito passasse um tempo com o corpo de Jing. Yukito fez, mas isso só o deixou mais irritado. Ele achou egoísta da parte de Jing abrir mão de sua vida daquele jeito. Do nada, Yukito se viu em um reino estranho, cheio de intensa energia lei. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas então viu Jing preso na parte rasa da energia, pedindo ajuda. Yukito, sem saber o que fazer, voltou à realidade. Ele contou a Sanji e Momoko o que viu, e disse que ainda poderia haver uma maneira de trazer Jing de volta. Ele os instou a reunir Kurama e os outros para descobrir. Yukito começa a correr como se estivesse sendo perseguido por um cão raivoso. Ele passa voando pela loja de Aka no lugar de Kurama. Aka se pergunta para onde Yukito está correndo tão tarde da noite, mas brinca que talvez precise do Google para descobrir. Enquanto Yukito continua correndo, faíscas, água e metama inofensivas começam a surgir a cada passo que ele dá. A água se acumula e Yukito tem que usar seus poderes para pular sobre ela. Antes que perceba, ele está de volta no meio de um gigante rio de energia lei. Em algum momento, ele se transforma em um dragão d'água, e quando volta ao seu eu normal, o rio de energia lei cresceu ainda mais. Yukito começa a vagar pelo rio, parecendo perdido. Ele avista alguns Mitama flutuando na energia e se pergunta se é ali que toda a vida flui junta, ou se a própria energia lei é a corrente que conecta tudo. Yukito sabe que tem que encontrar Jingi na energia lei e trazê-lo de volta, mesmo que isso signifique arrastá-lo pelo pescoço. Ele nada mais fundo na energia lei, em direção à sua parte mais densa. De repente, ele avista um manto central, mas ele desaparece tão rapidamente quanto apareceu. Confuso, ele ouve uma voz profunda e rouca do nada. Quando ele se vira, fica chocado ao ver seu falecido pai, Makoto, usando uma máscara e falando em enigmas. Não demora muito para Yukito descobrir quem está por trás da máscara. Makoto explica que a forma humana de Yukito é um reflexo de sua própria autoimagem, e tudo isso não teria sido possível se Yukito tivesse crescido na Ilha Ayaka com ele.
Yukito pergunta ao pai o que ele está fazendo no rio de energia lei. Makoto explica que estava contendo o dragão de fogo até o dragão de água Yukito despertar. Agora que os poderes de Yukito se manifestaram, Makoto diz que ele se tornou mais importante do que ele próprio. Ele admite que havia o risco de Yukito ser consumido pela influência do dragão de fogo se tivesse crescido perto dele. Então Makoto garantiu que ele fosse criado como um humano comum bem longe da ilha. Essa distância enfraqueceu a conexão de Yukito com o dragão de fogo e permitiu que ele se tornasse alguém capaz de compreender e se conectar com o povo da ilha. Makoto diz que se as coisas tivessem sido diferentes, eles poderiam ter ficado juntos, mas essa era a única forma de protegê-lo. Makoto então pergunta a Yukito por que ele está na energia lei. Yukito explica que está procurando por Jingi e pergunta se o pai o viu. Makoto sabe onde Jingi está e menciona que ele está agarrado a um marco deixado para trás, mas ele avisa que Jingi pode ter sido arrastado pela imensa energia lei. Isso o apavora, e ele implora ao pai para levá-lo até Jingi. Relutantemente, Makoto concorda em ajudar. No entanto, a energia lei começa a empurrar de volta, dificultando o movimento de Yukito. Makoto diz a ele para manter a calma e a compostura, ou ele se separará dele. Yukito percebe que não pode forçar a passagem, pois os Mitama na energia lei poderiam se transformar em Aramitama se ele o fizesse. Então Yukito usa um feitiço que Jingi o ensinou, e ver isso deixa Makoto orgulhoso, sabendo que Yukito aprendeu algo valioso. Recuperando a compostura, Yukito continua sua jornada com o pai, determinado a encontrar Jingi nas profundezas da energia lei. Enquanto a história começa, a ilha começa a tremer loucamente. Mesmo com o dragão de fogo acalmado, Yako sente que a terra é dela para reivindicar. Do nada, um Aramitama aparece, mas os rapazes estão prontos para lutar e impedir que ele atrapalhe seu mestre, que está ocupado fazendo rituais e entoando feitiços ligados a Yukito. Bem quando estão prestes a atacar o Aramitama, um tiro ecoa. É o Sr. Aka. Aka o derruba com sua arma infundida de magia e o Aramitama cai como um palito de fósforo queimado. Ibura pergunta onde está Yukito e Shitaro diz que ele foi à lei para salvar Jingi, que está preso na energia da lei. Mas Aka não acredita que Yukito consiga voltar de toda aquela intensa energia lei. Yukito sabe que é loucura mergulhar na energia lei, mas ele pula mesmo assim que cara imprudente. Mais Aramitamas aparecem e Kurama pensa que seu ritual os está atraindo da energia lei. Aka diz que, se for esse o caso, ele não deixará nenhum deles interferir no ritual de Kurama. Yukito e Makoto finalmente alcançam Jingi, que está chorando como um bebê por ajuda, pois está sendo arrastado pela energia lei. Yukito o agarra e o repreende por morrer e deixar todos os outros de luto. Ele acha egoísta morrer sem pensar em como isso machucaria seu povo. Jingi diz que não teve escolha a não ser se sacrificar por seu povo. Mas Makoto o esbofeteia e diz que havia outras maneiras de lidar com isso em vez de jogar sua vida fora. Makoto explica que deixou um feitiço para emergências e até disse a Sanji para trazer Yukito à ilha quando ele completasse 15 anos. Se o dragão de água dentro de Yukito não despertasse a tempo, eles deveriam se preparar para queimar a ilha em vez de deixar alguém se sacrificar. Jinji argumenta que é fácil para um eremita importante dizer isso, mas pessoas comuns têm suas próprias lutas e emoções. A conversa começa a se arrastar, então Jinji vai direto ao ponto e pergunta a Yukito como ele planeja trazê-lo de volta à vida, já que foi por isso que ele pulou na energia lei em primeiro lugar. Yukito não tem certeza se é possível trazer alguém de volta dos mortos, mas Makoto está confiante de que pode ser feito. Yukito fica preso na energia lei e não sabe como voltar para a ilha. Felizmente, Major ainda sabe o caminho porque Yukito quebrou seu selo ao entrar na energia lei, mas Major diz que levará 40 a 50 anos para sair. Isso irrita Jingi, já que ele está ansioso para voltar, então ele diz a Makoto para parar com a conversa de eremita. Yukito avista uma luz brilhante à distância e sugere que a sigam. Makoto, feliz por ter tido essa conversa com seus rapazes depois de tanto tempo, dá-lhe sua bênção e diz para voltarem à Terra. Enquanto isso, Kurama continua trabalhando em seus rituais para trazer Jingi e Yukito de volta. De repente, ele sente que os rapazes estão se movendo em direção à superfície, então ele chama Aka para intervir e usar sua magia negra para puxá-los para fora. Aka tem que enfiar sua mão infundida de magia negra na energia lei para arrastá-los para fora. O processo é extremamente difícil, pois exige uma tonelada de poder e esforço. Ibara, Yako e Shitaro começam a orar para que Yukito volte vivo. Aka começa a puxar Yukito lentamente para fora da energia lei, mas o dragão de fogo aparece para bloqueá-lo. Ele não quer que o dragão de água vá embora. Yukito, como o dragão de água, promete ao dragão de fogo que voltará. Então ele os deixa ir. Yukito consegue sair vivo, e o corpo sem vida de Jingi, que estava em casa como um pedaço de madeira morta, de repente volta à vida.